Olá! 7 passos para burlar a resistência ao crescimento. Será que você está com esse problema por aí? Será que você é uma das empreendedoras que tem esse problema de resistência a crescer? Medo de crescer? Será? Vamos ver hoje? Vamos ver se você consegue, com esses 7 passos, simplesmente eliminar essa questão de resistir ao crescimento, né? Que é natural, totalmente natural da vida. O natural da vida é o crescimento e isso é maravilhoso. Agora deixa eu receber aqui as minhas lindas que estão chegando. Maikele, boa noite, que legal. Doces da Val, que ótimo ter vocês aqui. Você escreve para mim, por favor, onde vocês resistência ao crescimento? Porque aí eu vou fixar aqui. Se eu escrever, eu não consigo fixar, não. Vamos falar sobre resistência ao crescimento, que a maioria das empreendedoras tem, gente. Infelizmente, tem essa resistência. Boa noite. Que bom, né, Maikele? Você tá por aqui, é ótimo. Resistência ao crescimento. Agora deixa eu fixar, Val. Obrigada, viu, Val? Fixar. Pronto. Assim, quem entra já vai saber sobre o que é essa live. Gente, eu vou entregar bastante aqui de tudo que eu aprendi sobre isso. Sobre resistir ao crescimento. E por quê? Principalmente a mulher, tá? Aqui eu vou falar mais da mulher, da empreendedora, que é para quem eu realmente falo. A empreendedora. Esqueci de pegar água, gente. Agora eu vou ter que aguentar 1 hora sem água. Infelizmente, a história da mulher na humanidade não é das mais fáceis, tá? E até por isso, principalmente, que a gente tem essa questão aí dessa coisa do por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Por trás. Não é do lado, não é na frente, é por trás. E a gente aceita isso, gente? Será que a gente aceita de bom grado? Aceita numa boa? João, meu filho, se você chegar em casa, traga água, por favor, porque eu esqueci de trazer água, tá, meu amor? E eu não vou deixar minhas lindas aqui para ir buscar água. Então, se tiverem perguntas para fazer, fique à vontade, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a história da mulher. Como a mulher adquiriu toda essa questão dessa resistência, desse medo de crescer, desse medo até de ganhar mais, né? Na casa dela, ganhar mais do que o homem. E muitas vezes ela vem a ganhar, mas infelizmente é bem difícil, não é natural, né, para as mulheres. Ela não se sente confortável num lugar onde ela ganha mais ainda, tá? Esse era um bloqueio que eu tinha e não sabia, vim descobrir bem depois, tá? Essa questão do ganhar mais faz muita diferença. Então, gente, olha, a mulher só foi autorizada a ir para a escola em 1827, bem depois do homem. Em 1879, ó, depois de mais de 50 anos, é que foi autorizada a mulher fazer uma faculdade. Até lá, ela não podia fazer uma faculdade. E Ali, boa noite, que bom que você está aqui assistindo. Aí, depois, em 1932, olha só, de 1827, aí com 100 anos depois, 105 anos depois que a mulher foi autorizada a ir para a escola, 105 anos depois ela foi dado a ela o direito de votar. Que eu falo dado a ela, dado a nós, né? 1932 que a gente foi ter esse direito de votar. Imagina só. Como que era isso? A gente, ou nossas avós, né?
sem o direito de votar. No tempo de votar, de escolher lá quem é que ia governar o país, a cidade, o que fosse, só o homem tinha o direito de ir lá escolher. Olha só que absurdo, né, gente? A diferença que colocaram aí de... Tipo assim, não existia igualdade alguma. Até hoje, na verdade, ainda tem uma questão dessa coisa da igualdade. Ainda tem, né? Assim, um pouco mais velada, mas ainda tem. Aí depois, em 1962, é que foi criado o Estatuto da Mulher. Que, na verdade, era um Estatuto da Mulher Casada. Ah, Elisa, boa noite. Que legal que a Elisa veio. O Estatuto da Mulher Casada, gente, permitia que a mulher podia trabalhar. Olha, Rafa, boa noite, Rafa. Sejam todas bem-vindas, tá, gente? Esse Estatuto da Mulher Casada permitia que a mulher poderia ir trabalhar fora sem a autorização do marido. Já pensou, gente? 1962. Não tem tanto tempo, né? Já está em 2024. 62, 30 e poucos, 50 e poucos anos. Tem nem 60 anos, não é isso? Que bom. Nem 60 anos que a mulher pôde vir para o mercado de trabalho sem pedir autorização ao marido. Antes, ela tinha que pedir a autorização. Então, assim, com toda essa história de a mulher que está atrás do homem, né? A mulher é como se ela fosse menor em tudo. Então, como que agora a empreendedora ou empresária, como que ela quer ser simplesmente chegar, lutar, fazer, acontecer, crescer normalmente? Com toda essa história para trás que segura ela. Por quê? Porque as ancestrais, as nossas ancestrais, viveram isso tudo. Viveram todo esse... Rafaela, que bom, Rafaela Vieira. Que ótimo que você está aqui de novo. Então, nossas ancestrais viveram toda essa questão de não poder fazer, que se fizesse era ilegal, né? Hoje não. Hoje, infelizmente, ainda tem muitas mulheres, tipo assim, a minha mãe foi uma mulher que viveu o tempo todo realmente como se fosse atrás do homem. Mas hoje a maioria das mulheres não vivem assim. Mas mesmo assim, por trás está essa história toda que não permite um crescimento natural, que faz com que a gente crie as resistências que a gente não sonha que tem. Que na verdade muita gente não sabe que tem as resistências, tá? Se tem aí, se vocês têm... Boa noite, Cris. Se vocês têm alguma resistência que vocês já identificaram, resistência de crescimento, vocês colocam, por favor, aí para mim, para eu saber que resistência vocês já identificaram. Porque não é fácil identificar as resistências não, tá, gente? Muitas vezes essas resistências são totalmente veladas. Assim como um bloqueio também que eu tive, que eu já falei de um, tá? Eu falei de um bloqueio que foi eu achar que eu não podia ganhar mais do que o meu marido, que eu não podia ganhar mais do que os homens da minha família, entende? Esse bloqueio, você não sabe que tem, mas observa bem se isso não acontece com você. Se você perceber, tipo assim, os homens da sua casa ganham menos do que você. E aí, como que é a relação dentro de casa se eles sabem que você está ganhando mais? Isso faz diferença, sabe? Então, na maioria das vezes, a própria mulher já começa a se boicotar. Porque ela própria acha isso estranho. Por quê? Pelo menos na minha casa, o que é que acontecia? O meu pai dava conta de tudo da família, com vários filhos, entende? Então, quando a gente é criada assim, a gente traz essa cultura para a vida profissional,
para a sociedade. Nós trazemos essa cultura como o natural é isso. Entende? Então, infelizmente, muitas vezes a resistência vem da gente mesmo e não da sociedade como a gente pensa. Mas a gente leva também isso para a sociedade. A gente engrossa o caldo, né? Como se fala. Nós engrossamos o caldo. Então, ó, só em 1974 é que foi liberado que mulher tivesse cartão de crédito. Até então, a mulher não podia ter cartão de crédito. Ela tinha que usar o cartão de crédito do marido para ela ser limitada, né? Para tudo ser bonitinho ali. Olha que absurdo, gente. Que absurdo, né? Esses dados aqui que eu tô trazendo para vocês. Então, assim, fica como? E o que é que acontece com muita mulher hoje que não cuida do próprio dinheiro? Porque ela acha que ela não pode cuidar do próprio dinheiro. Infelizmente tem isso. Ela acha que ela não é capaz de cuidar do próprio dinheiro. Então, muitas empreendedoras têm o negócio e não sabem cuidar do dinheiro. Olha só, que loucura. Porque se você tem um negócio, e o negócio começa a dar certo e você não sabe cuidar, e você não vai colocar esse negócio para frente porque você não sabe cuidar da parte financeira, como é que fica? Então, assim, se você identifica essa situação na sua vida, você precisa ajustar isso. Você precisa ver, assim, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para que isso não seja assim, entende? Porque também a gente tem muito aquela coisa do difícil, né? Ah, isso é difícil. Eu preciso de um homem para fazer isso. Tá na cultura nossa. Só que a gente tá num período que nós precisamos tirar isso da gente. A gente precisa identificar e precisa tirar. Por isso que eu trouxe aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês esses 7 passos. Que não são só 7, sabe? Que o primeiro, gente, é decisão, é decidir identificar. Identificar, não ter vergonha de falar, de expressar. Expressar que esse problema existe, mas que você vai cuidar dele. Sabe? Não deixar que ele seja mais uma sombra na sua vida. Que é que muitas vezes acontece. Vira sombra, tá? Porque o que é que acontece? Seja mulher, seja homem, todos nós temos forças poderosas dentro da gente, tanto masculina quanto feminina. E essa força feminina, ela não aceita ser submissa. Ela não aceita. E se a mulher, com essa cultura, né, como ela foi criada, ela passa a ser submissa à força masculina dentro dela própria, tá? Porque essas duas forças existem dentro. Se ela permite essa submissão, ela vai ter grandes problemas. Porque a força masculina dentro dela e a força feminina dentro dela vão entrar num conflito. E isso não deixa que a pessoa cresça. Aí, essas resistências vão acontecer, assim, vão ser diversas resistências vão surgir. E vocês precisam reconhecer isso em vocês. Porque sem reconhecer isso em vocês, é impossível que vocês cuidem disso e que vocês cresçam. Porque como que a pessoa vai crescer bloqueada? E sem saber que está bloqueada? Entende? Não tem como, né? Precisa desbloquear, tá, gente? Então, assim, aí eu falei o primeiro passo, né, sobre essa decisão, decidir identificar quais são essas resistências que você tem, que podem ser diversas, porque resistência vem de várias formas. Mas vem muito da infância, tá?
Então, assim, por que é que muitas pessoas não lembram de coisas que aconteceram na sua infância? Porque desde criança lá, ela já decidiu que ela não quer ver isso. E por que é que a maioria das pessoas usam óculos, gente? A maioria das pessoas usam óculos por isso. Porque aconteceram coisas na infância que ela não quer ver. É incrível. Você pode até pensar assim, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque não pensem que as coisas são apenas materiais. As coisas se misturam, né? Tudo está misturado, tá? Então, você precisa dizer adeus a todo e qualquer julgamento. Porque nós não conhecemos o contexto de vida da outra pessoa. E essa coisa do julgar, né? Quando a gente julga, é uma maneira de resistência. E a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. A pessoa acha muito comum fazer o julgamento. Por quê? Porque desde criança era normal, né? Tipo assim, você conhece um amiguinho, aí aquele amiguinho é diferente, aí a pessoa comenta sobre isso, conversa sobre isso, julgando. Como se o julgamento fosse banal, mas um julgamento não é banal. Esse julgamento, né, os julgamentos, eles causam as travas. E isso vem desde cedo. É na família, é na rua que a gente mora, quando é criança, né? Na escola. Então, o abandono dos julgamentos é hiper necessário para você conseguir crescer. Por isso, anota aí, tá? Quando você julga, você tá simplesmente colocando energia onde você não deve colocar energia de maneira alguma. E por isso acontecem tantos conflitos, né? Porque ninguém aceita julgamento. Então, assim, quando você tá julgando, né? Quando você julga alguém, você tá observando um comportamento que é diferente, que não atende a um valor seu. Aí aquilo mexe com você, você julga. Aí você tá perdendo muito, entendeu? Aí a resistência vai ficar em você. Então é importante que você abandone todo e qualquer julgamento. Isso eu falo, na maioria das lives que eu falo sobre isso. Para você saber, você precisa de energia, né? Você precisa de energia para tudo. Então a sua energia não deve ser gasta onde não vai trazer crescimento nenhum para você. Porque o natural é esse crescimento. Mas quando a gente está julgando, a gente está resistindo, sabe? A gente está puxando o nosso crescimento para trás. Aí você precisa entender a singularidade de cada pessoa. Você é o universo todo, mas você também é uma singularidade. Entendeu? Você é uma singularidade. Toma água. E essa singularidade tem as características próprias para ser singular, né? Mas a gente precisa aceitar que todos são assim. Todos são assim. Então a gente não pode julgar o outro, entende? Importantíssimo esse passo 1. Porque o julgamento, ele afasta o crescimento, ele afasta o dinheiro, ele afasta tudo de bom da sua vida. Mas as pessoas permanecem julgando os outros. Então, é necessário se observar. Observe o seu comportamento. Gaste energia observando o seu comportamento, tá? Passo número 2. Você
costuma não pedir exatamente o que você quer. Porque na maioria das vezes você não sabe o que é que você quer. Eu vejo, gente, eu posso falar isso aqui muito claramente. Por quê? Porque quando eu mentoro as mulheres, quando eu pergunto o que é que elas querem, geralmente elas me falam o que elas não querem. Aí a gente precisa ir traduzindo para descobrir o que é que essa mulher quer. E na maioria das vezes, gente, a pessoa não sabe, sabe? Infelizmente. Então você precisa saber exatamente o que você quer. Onde você quer chegar. Para nas suas orações, né? Se você ora, ou se você medita, se você só reflete, se você reza. Nesses momentos, você precisa pedir o que você quer. Não pode ter ali a palavra não. A pessoa precisa ser objetiva. E esse é um passo para você parar com a resistência ao crescimento. Porque quando você está pedindo com não no meio, eu estou cansada de tal coisa, né? Às vezes a pessoa pede assim, eu estou cansada de trabalhar tanto. Quando você pede assim, você vai ter mais dessa resistência. Se é medo, olha, Gi aí, boa noite, Gi. Se é medo, né? Se você tá com medo, eu não quero mais ter medo, sabe? Dependendo da forma que você pede, você vai ter mais daquilo. Por isso tem que ser objetiva na hora do pedido. Específica, sabe? O mais específico possível. E o que é que acontece aqui quando eu estou mentorando as mulheres? É que a pessoa ser objetiva no que ela quer, ela tem muita dificuldade. E você, se você tem dificuldade, você não sabe exatamente o que é que você quer, então começa a escrever para você chegar nessa objetividade. Porque você é um universo complexo? Você é, mas você precisa se conhecer o máximo. Reflexo da infância. O que é que você está perguntando se é reflexo da infância? A maioria das coisas que acontecem com a gente é reflexo da infância porque a gente traz. E quando a gente não traz, quando a gente não busca conhecimento profundo da gente mesmo, o normal é que a gente mantenha aquele padrão, sabe? O padrão de condicionamento. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo é o certo. As incertezas. O que é que acontece? Dos 0 aos 7 anos, Cris, era o momento de você estar construindo a sua autoconfiança, a sua autoestima, as suas certezas, né? Dos 0 aos 7 anos, você estava ali nos seus porquês o tempo todo, que é o normal das crianças. E naquele tempo, provavelmente, você recebe muito não, muito cuidado, coisas que faz você enfraquecer. Em vez de você construir autoconfiança, você enfraquece. Você fica aquela pessoa com medo, tem medo de investir. A maioria das mulheres não investem, gente. Você vai lá na Bolsa de Valores, a maioria é homem. Quase não tem mulher investindo. Porque a mulher tem medo de arriscar. Não consegui lembrar da infância. Sim, tem muito isso. Porque o histórico das mulheres é esse. 1827 foi autorizado mulher ir para a escola. 1827. Aí, mais de 50 anos depois que a mulher foi autorizada a fazer uma faculdade. Não podia fazer faculdade. O homem podia, a mulher não. Então, assim, tudo coisas assim, bem absurdas, né? Bem absurdas. Então, é preciso buscar esse conhecimento profundo de você mesmo. Entende? Procura esse conhecimento profundo, procura entender suas resistências. Quais são, entende? E uma coisa que aconteceu comigo, que eu achei assim bem interessante, porque
na minha criação, como o meu pai estava sempre em casa, e eu tô falando da minha infância, tá? Então eu achava que eu não tinha carência nenhuma relacionada a pai, porque ele estava sempre em casa. Só que na primeira vez que eu fui fazer uma consagração de ayahuasca, que é a expansão de consciência, a primeira coisa que me veio foi justo a carência que eu tinha com meu pai. Por quê? Ele estava sempre em casa? Estava. Mas ele não era aquela pessoa que sanava a carência do filho. Porque não tinha conversa, não tinha abraço, não tinha essas coisas. Então eu senti muito, na verdade eu tinha essa carência de pai, mas eu não sabia. E é fácil descobrir essas coisas, gente. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. É fácil descobrir essas coisas, por isso que a Gi Carvalho, muitas vezes ela fala assim, o autoconhecimento dói. E tem muita gente que fala do sofrimento no autoconhecimento. Eu não acho tanto que tem esse sofrimento todo, não. Mas, para algumas pessoas, sim. Porque a pessoa se decepciona com a própria infância, né? Você se decepciona com as pessoas que estavam mais próximas de você na infância. Mas é necessário ter a certeza de que essas pessoas deram o melhor delas. Elas não sabiam, né? Elas não receberam. Como que você passa para frente o que você não recebeu? Por isso as crianças de hoje, gente, continuam recebendo o que não é para elas receberem. Porque as pessoas não buscam conhecimento. E o que é que acontece? Trabalhar, estudar e ajudar é para sempre. É para sempre. Mas a gente recebeu esse conhecimento que trabalhar, estudar e ajudar é para sempre. A gente não recebeu isso. E isso faz muita falta, entende? Muita falta. Ah, a Rose tinha acabado de esquecendo da live. Mas tem pouco tempo que começou. Então, aí a gente fica naquela coisa, o que é que a sociedade, de certa forma isso é a sociedade que traz, o que é que ela traz? Que você estudar é só até o período X, às vezes muito cedo, e que trabalhar também é só até período X, porque você vai buscar o quê? A aposentadoria o mais cedo que você puder, né? Tem gente que acha péssima essa coisa de, não vou me aposentar, o governo isso, o governo aquilo. A pessoa prefere ter a dependência, mas é o quê? É a cultura. Em vez de ser independente, a pessoa quer a dependência, quer permanecer dependente, o que é péssimo. E a mulher com essa coisa da dependência do homem, porque vem também da cultura, vem de toda essa história aqui. Olha só, em 1962, não tem tanto tempo assim, foi criado um estatuto da mulher casada, onde a mulher poderia simplesmente trabalhar sem pedir autorização ao marido. Olha só que absurdo. Ou seja, também tem aquele trabalho de dentro de casa que não era reconhecido de jeito nenhum, né, gente? Nunca foi, aliás. Nunca foi reconhecido o trabalho de dentro de casa. Então, vocês colocaram aí, né? O 1, gente, é dizer adeus ao julgamento. Já falei bastante sobre isso. Quem chegou depois, volta para ver o início da live. O 2 é não saber pedir exatamente o que quer. É a mania de falar. Você fala assim, o que é que você quer? Eu tô cansada de fazer isso, de fazer aquilo. Vem um monte de justificativa, mas não vem o que quer. Porque não sabe, porque não parou para ter certeza do que é que quer, tá? O 3, para você acabar com essa resistência, é você parar de duvidar da sua própria capacidade. Porque, tipo, se você não se vê capaz em alguma coisa, você tem que buscar desenvolver a habilidade e não se colocar como vítima e permanecer duvidando da capacidade. Não tem porquê.
Entendeu? É só ir atrás. Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? E ir. E se desenvolver. E porque assim, a capacidade todo mundo tem. Nós somos um universo. E um universo de possibilidades. Tá? Então assim, quem determina a sua capacidade é você. Essa singularidade maravilhosa. Que ou você está crescendo ou você está decrescendo. O tempo todo, né? Todo tempo é vibração, sabe? Nós estamos vibrando o tempo todo, na verdade tudo vibra. Então não existe essa coisa assim, tô parada, né? Que a pessoa fala, tô parada. Não existe isso, tá, gente? Não se enganem. E vamos lá. Cícera Gonçalves. Seja bem-vinda, Cícera. Aí o quarto passo. O medo da rejeição nas rodas onde você já pertence. Tipo assim, você já pertence a um grupo, tá? Para aquele grupo ali, você é uma pessoa assim, maravilhosa e tal, tal, tal. Mas se você fizer tal coisa, você deixa de pertencer a esse grupo. Aí você tem tanto medo que você não faz, você resiste ao seu crescimento por medo de ser rejeitada num grupo. Tá? Ai, Pati, que bom. Marcela, boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Então, assim, igual eu falei aqui com vocês sobre a questão da ayahuasca, né? Consagração da ayahuasca. Eu fiz a consagração, eu já fiz algumas vezes. A expansão de consciência é maravilhoso. E, tipo, se eu tivesse medo de ser rejeitada por isso, porque muitas pessoas falam, não, Deus me livre, um monte de coisa. As pessoas que não conhecem, que não entendem, que não buscam o conhecimento. Aí se eu tivesse esse medo de ser rejeitada, eu jamais falaria isso aqui. Só que eu não tenho esse tipo que seria um medo, né? Eu não tenho, tá? Nessa parte, graças a Deus, eu não tenho esse tipo, não. Então eu falo numa boa. Mas quantas pessoas têm essa resistência? Principalmente, tem um caso um bom exemplo. Quando você pertence a uma determinada religião e por algum motivo aquela religião já não tem nada a ver com você e você resolve ir para outra. Mas você tem medo de ser rejeitada. Aí às vezes ou você fica escondido, essas coisas. Isso aí é resistência. Resistência ao crescimento, porque, como eu falei aqui, cada um é uma singularidade. Uma singularidade. E só você própria decide o que é melhor para você. E é assim que tem que ser. Boa noite, Karine. Que bom você estar aqui. Maravilha. Então, assim, essa coisa de ter medo de ser rejeitada nas rodas que você já pertence, isso não pode, de maneira alguma, permanecer na sua vida, entende? Eu não sei se vocês têm esse medo. Se tiver, vocês falam aqui pra mim, por favor, tá? Se vocês já identificaram esse tipo de resistência na vida de vocês. Que eu vejo muita gente assim, infelizmente, tá? O quinto passo é a pessoa, a empreendedora, ela começa a ganhar um dinheiro bom, começa a ganhar, só que ela percebe que ninguém da família chegou nesse patamar ainda. Aí ela sente até vergonha, gente. Essa é uma forma também da pessoa começar a se boicotar para não permanecer no crescimento, para permanecer ali, adequada na roda familiar. Já pensou? Isso na sua vida? Então, essa resistência ao crescimento, ela vai acontecer de diversas formas.
principalmente na área familiar, tá? Principal área familiar. Aí vem o sexto passo da resistência, é você não ter referências de pessoas ricas. Tem pessoa que não tem essa referência, por quê? Porque ela tem tanta crença limitante que ela entende, tipo aquela frase lá do é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Quando a pessoa acredita nessa frase, muita gente acredita, porque está na Bíblia, né? É bíblico, e a pessoa não entende a história como ela realmente é, a história por trás do versículo. Então a referência dela de rico não é boa. Então assim, no fundo, nas camadas, né, são várias camadas. Lá nas últimas camadas, ela vê rico como se não fosse bom. Então ela não tem uma boa referência de riqueza. Aí ela começa a resistir, trazer riqueza para a vida dela, resistir ao crescimento. Porque se você cresce, é claro que seu lado financeiro vai expandir, vai se multiplicar, né? E mulher é isso, mulher é multiplicação, nós somos multiplicação, tá? Aí, o sétimo passo é justo isso, é identificar crenças limitantes para você transformar, transcender essas crenças limitantes, passarem a ser crenças fortalecedoras. Isso é muito importante. Aí o que é que a mulher precisa para ela sair dessa coisa de por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Que essa frase já não é uma frase mais para o nosso tempo. Ela precisa aumentar a resiliência mental. Resiliência mental. Deixar essa fraqueza de lado. A fraqueza de achar que precisa do outro. Porque, infelizmente, as mulheres pensam assim. Que precisa, que ela sozinha não é capaz. Então, o eu sou suficiente é preciso ser gravado aí na mente de cada uma. Dessa singularidade, que é você. O que é que vocês me dizem sobre isso? Sobre gravar na mente. Eu sou suficiente. Entende? Porque a sua energia masculina e feminina dentro de você, ela está totalmente em igualdade. Totalmente. E quando você mantém esses conflitos dentro de você, aí você não cresce. As suas resistências vão permanecer aí. Muitas vezes velada. Tá? Se você não é uma pessoa que medita, porque na meditação você consegue descobrir seus bloqueios. Tá? Ah, que bom, Cris. Que bom. Na meditação você consegue descobrir os bloqueios, principalmente se você conseguir demorar meditando. Fazer respiração profunda, observar todos os seus órgãos, né? O que é que você sente? Você precisa... Ué, deu uma diferencinha aqui, não sei o que é isso. Apareceu alguma coisa que eu não tô entendendo. Peraí que eu vou trocar esse filtro, que sem filtro não dá não, fica horrível. Não sei porque que o filtro sumiu. Coisa do Instagram já, eu acho. Então, não sei o que é que houve aqui não. Tá normal pra vocês, gente? Então é isso. A mulher precisa enfrentar os problemas
É um a um, gente. É enfrentar, sabe? Ah, tá normal. Karen falou. Que bom, Karen, que você tá aqui até agora. Então, você precisa se imaginar enfrentando os seus problemas de frente. De frente. Com toda determinação e coragem. Você traz isso para o campo da imaginação. Porque tua imaginação é muito poderosa. E às vezes a gente não usa. Né? Então, constrói força mental. É isso que a gente precisa, tá? Força mental, aqui ó. De forma que você considere que qualquer adversidade, qualquer desconforto é o que? É um desafio. É um desafio. E você vai começar a ter isso como natural, entende, gente? E não ter medo, achar que precisa que alguém faça por você o serviço mais difícil, né? Coisas que você precisa ser independente. Simplesmente independente. Não buscar no outro. E se colocar como vítima, né? Que a maioria se coloca como vítima. Praticar a autocompaixão. Muitas mulheres não conseguem. Ela olha muito o outro, ela pratica compaixão com o outro, mas não com ela própria. E você precisa muito praticar a autocompaixão. Porque quando você não pratica essa autocompaixão, naturalmente você está ali sendo resistente ao crescimento. Nessa coisa assim, a mulher, né? Tipo assim, ela é dona de casa. Aqui é dona de casa, ela precisa de descanso, ela precisa de autocuidado, ela precisa principalmente cuidar de estabilidade emocional. Que é a única estabilidade que você pode realmente ter controle. Que às vezes a gente busca a estabilidade profissionalmente. Mas é importante você buscar a estabilidade emocional. Como que tá a sua emoção? Como anda aí a sua emoção? Entendeu? Você cuida disso? Você se importa com isso? É importante você cuidar disso, tá? Então, outra coisa que faz você permanecer resistindo ao crescimento é você não apreciar o que você já conquistou. Porque a gente vê muito a pessoa falando do que ela não tem, do que ela não conseguiu. E toda vez que você estiver prestes a um crescimento, seja ele qual for, tá? Você tá num degrau e você vai subir o degrau. Sempre vai ter um bloqueio. Por quê? Porque você desconhece. É desconhecido para você. Se é desconhecido, você vai ter um bloqueio. Até aquilo se tornar conhecido. Esse tempo, né? Esse tempo entre estou num degrau, vou subir um degrau aqui, tem um monte de coisa aqui que eu não conheço. Você vai ter medo, vai ter diversas coisas. É aquele tempo que a pessoa fala da arrebentação, né? Que você precisa passar por ele. Mas a gente não pode se esquivar disso. É não querer passar por isso. O não querer passar por isso é a resistência. E uma coisa importante que precisa entrar, sim, na vida de qualquer empreendedora é a rotina. A rotina ajuda muito. É necessária a rotina para o crescimento. Só que você pode criar a sua própria rotina, criar as suas próprias regras e seguir essas regras.
Entende? Para sair da resistência. Ok, crianças? O fixado da menina saiu, eu acho. Saiu. Vocês têm alguma pergunta, gente? Pode fazer perguntas, tá? Não é isso, Rafa? Pois é. Então, na verdade, gente, é que essa coisa a mulher estar totalmente de frente é novo, né? Não é tão, não tá tão antigo assim. Tipo assim, a minha mãe nunca esteve à frente de um negócio. A mãe de vocês aí, é possível também à frente de um negócio mesmo, né? Então, por isso, tanta resistência. Mas essa... Voltou, né, gente? Voltou aí? Deixa eu ver aqui, travou. Temos que tomar posse desse lugar que é nosso, exato. Voltou, Cris? Acho que voltou, né? Voltou, crianças? Ih, continua travado? Ninguém tá falando nada. Voltou. Ai, que bom. Então, é isso. Então, você precisa... Ai, voltou. Lorena também falou isso. Então, é isso que a gente precisa. É construir a autoconfiança. Entendeu, Cris? Essa autoconfiança aí que você fala dessas incertezas lá da tua infância. Então, agora é o momento de construir. Também não é o momento de se vitimizar porque foi assim. Não, é construir. E se constrói, entende? Por isso é tão importante essa busca pelo autoconhecimento. Se entender, se conhecer. Passar por essa arrebentação. Ruim, né? Vai ser sofrido. Para outros, não. Para mim, eu não acho que foi tão sofrido, não, tá? Mas tem gente que acha que é sofrido. E essa busca de autoconhecimento também traz o que para você? Traz um estado de autorresponsabilidade. Total autorresponsabilidade. Sair daquela coisa do ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém para me ajudar, que é o vitimismo. Que é o vitimismo, entende? Sair disso para eu sou responsável, eu sou suficiente, tem que vir para isso. Ah, que bom, é o encontro, isso, é o encontro. Exatamente, e se conhecer profundamente, tá? Entender quais as resistências que você tem. Então, às vezes a gente tem apego à escassez. Apego à escassez. Aí faz com que a gente não cresça. Só que esse apego, ele é velado. Às vezes nem a própria pessoa se vê assim. Mas nas atitudes existe ali aquele apego à escassez. Que faz com que a pessoa não cresça. Porque o apego à escassez é impossível. É impossível crescer assim. Tá? Então, é preciso fazer a respiração consciente. A respiração consciente ajuda muito, gente. E é simples. E você pode fazer a qualquer momento. Tá? Que é você, inspirar fundo pelo nariz. Inspirar fundo pelo nariz, dar uma seguradinha com o ar no topo da cabeça e você solta lentamente pela boca. Isso é a respiração consciente, que te ajuda
ajuda você a diminuir a ansiedade, a você ter clareza, tá? Tem o Ho'oponopono da nova era, né? Que é um Ho'oponopono bem mais simples, que é importantíssimo para a mulher fazer, para a empreendedora fazer, e ajuda muito, que é o você falar, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Aí você pode trabalhar alguma coisa que você acha que não tá bom, que não tá bom na sua vida. Você pode trabalhar. Esse eu aceito, eu te amo, eu agradeço, você pode repetir por 5 minutos, você coloca no celular. Não precisa falar, pode ser mentalmente. Quando você inicia o Ho'oponopono, você pode falar a frase, é melhor vocês anotarem, que é: a divindade que existe em mim dissolve as memórias celulares. Aí você vai falar de tal coisa que é o que você quer trabalhar. No teu caso, Cris, você falou que de incertezas. Então, a divindade que existe em mim dissolve as memórias celulares de incerteza. Aí você começa o eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Porque aceitação é maravilhoso, tá? Aceitação é um passo importantíssimo para o crescimento. Aceitar. Quando você termina esses 5 minutos, aí você vai falar assim: a divindade que existe em mim transforma as memórias celulares da incerteza. Você trabalha isso. E isso vai ser trabalhado nas suas células todas. E lembra, observa as suas emoções. Tá? Então, tem essa coisa da honra à origem, né? Honra à sua ancestralidade, honra de onde você veio, que isso também não permite o crescimento, quando a gente desonra nossas origens. Aí é impossível a pessoa crescer se a pessoa desonra as origens. Então é necessário fazer uma ponte, né, com suas origens, de alguma maneira, mesmo, digamos assim, essas pessoas já morreram. Então é mentalmente, é se conectar em oração, como você puder. Mas é preciso a honra a esses ancestrais. Tem danças também, tá? Tem danças que ajudam você a fazer esse contato, essa conexão com a ancestralidade. E cuidar também, que é importantíssimo, dos relacionamentos amorosos. Porque é através dos relacionamentos amorosos que se dá a nossa prosperidade. Tá? Crianças, tem alguma pergunta? Já são 8h24. Deixa eu ver aqui. Nani Zanotti. Tem alguma pergunta sobre essa questão da resistência? Parou um pouquinho. Resistência ao crescimento. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí, tá? Que eu já vou... Tá quase terminando a live, 8h25, hora de terminar. Ai, que bom, Cris. Obrigada. Que bom pela sua presença. Tá, crianças? Então, na próxima segunda-feira, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, na próxima segunda-feira, 19h30, eu estarei aqui novamente com mais um assunto, um tema bom para empreendedoras. E a gente precisa dessa coisa de nos capacitar, né? Nos capacitar para a gente estar à frente dos negócios. E nada de vitimismo, porque vitimismo não ajuda ninguém, não nos leva a lugar nenhum. Então, acredito que ninguém tem nenhuma pergunta não, né, gente? Que às vezes a pessoa está escrevendo. Obrigada, Rafa.
Rafa é maravilhosa. Foi minha mentorada aí por um tempo, né, Rafa? Quer dizer, ainda é da mentoria Ateno. Ó, importantíssimo também que eu quase esqueci de falar é a questão do como você lidar. Karen, obrigada, Karen. Como você lidar com as perdas. Você precisa saber lidar com perdas, tá? Principalmente as mortes. Ah, que bom, Paty. Tá? Como você lidar com as perdas. Ah, sim, Val, vem sim, na próxima segunda-feira. Assunto importantíssimo. Obrigada, Maikele. Demora, né? Tem o delay. Demora a vir as frases. Então, a gente tem que saber lidar com as mortes, saber agradecer por aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, mas que foram escolhidas para ir antes da gente. Tem que saber lidar com as mortes também. Que essa coisa de ficar chorando e ficar reclamando disso também não ajuda no crescimento de ninguém. Tá? E nem deixa a pessoa que se foi contente, né? Crianças, com esse assunto mórbido, eu vou terminar a nossa live. Muito obrigada a cada um que participou. E até segunda, ok? Bye!